Graça e paz, povo de Deus. Vamos para a nossa reflexão de quarta-feira, sabendo sempre que a consolação é uma pessoa e a mesma consolação recebida deve ser oferecida. Bendito seja o Deus que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. E que o Espírito Santo do nosso Deus possa trazer edificação mútua para os nossos corações. Amém? Um mês, a real consolação supre as lacunas da existência. E o texto do Evangelho de João, capítulo 14, verso 16 e 18, deixa claro que nós não somos órfãos. Deus está conosco na pessoa de Jesus Cristo, o Espírito Santo Consolador, que é o próprio Jesus. E nós sabemos que nada pode preencher o vazio que muitas vezes vem no meu coração, no seu coração, como seres humanos nesse mundo, que mesmo crente, como eu já falei, mesmo os cristãos, a gente tenta preencher com coisas desse mundo, mas o Espírito Santo vem dizendo, olha, para aí, só eu posso preencher esse vazio. Por isso que a gente precisa ouvir a palavra, por isso que quando a gente se reunir, a Bíblia deixa claro para quando os crentes se reunir, um trazer salmo, outro trazer cântico. Então a gente sempre está edificando um ao outro para o louvor do nosso Deus. Amém? Pastor Cândido, de uma forma sábia e instruída pelo Espírito Santo, ele trouxe a reflexão, deixando claro, o Espírito consola e consola testificando que o cristão é filho de Deus. Então isso é interessante. O Espírito consola testificando que o cristão é filho de Deus. Isso é importante porque o cristão que não compreende que ele é filho de Deus tem uma coisa errada. E é interessante a gente perceber que o tempo todo o inimigo das nossas almas vai tentar colocar você em dúvida em relação a isso. Tentar mexer na estrutura, tentar influenciar para que você duvide que você é filho de Deus. Não duvide disso, porque se de fato você se arrependeu dos seus pecados, se de fato você entendeu que você não era filho de Deus, você foi feito filho de Deus, quando você aceitou Jesus como autor e consumador da sua vida, nada e nem ninguém pode tirar isso de dentro de você, porque o próprio Espírito Santo te convence. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E é interessante a gente perceber isso. A Bíblia fala em Mateus capítulo 4, versos de 1 em diante, todos nós sabemos esse texto, que é o texto da tentação de Jesus. Veja que o tempo todo foi isso que Satanás quis colocar a filiação de Jesus em dúvida, porque ele sempre falava, se tu és filho de Deus, faça que essas pedras se tornem pães, e assim sucessivamente como ele foi falando. Então quem realmente sabe que é filho de Deus, não faz a sua própria vontade, porque Jesus não fez, sendo filho de Deus, não fez a própria vontade dele, mas a vontade do Pai. Quem é filho de Deus sabe que vai para o céu e sabe que nesse mundo aqui já está morto para esse mundo, mas vive para Deus. Quem é filho de Deus precisa correr dos desejos da carne. Quem é filho de Deus precisa se deixar guiar pelo Espírito Santo, que convence ele que ele é filho de Deus, e filho de Deus não pode andar em imundícia, filho de Deus não pode andar em pornografia, filho de Deus não pode andar em prostituição, e mesmo se cair nessas coisas, se é filho mesmo, se arrepende e volta porque sabe que Deus o perdoa. Então veja, amados, que é fundamental o Consolador testemunhar que alguém é filho de Deus pelo fato de que toda criatura veio à existência sem escolher nada, que
a envolve para iniciar o livre-arbítrio pela opção de se tornar filho de Deus, porque se já fosse filho, não se corromperia essa glória, como está escrito no Evangelho de João 1, de 11 a 14. Ser filho de Deus é uma escolha de quem crê e se consola na promessa testemunhada pelo Espírito Santo na sua consciência, como está em Romanos 9, de 1 a 8. O texto de hoje diz assim, o tema de hoje, melhor falando, a criação espera o Espírito revelar quem se fez filho de Deus. E o texto de Romanos capítulo 8, versos, dá destaque aqui ao 19 e 23, que diz assim, porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. E não só ela, mas nós que temos as primícias do Espírito, esperando a adoção de filho. Então, queridos, filho de Deus é o de mais importante de compreensão que uma pessoa pode entender, exatamente convencido pelo Espírito Santo que antes ele não era filho, porque ele nasceu de Adão, nasceu do pecado, mas a partir de Jesus ele foi feito, ele foi adotado como filho de Deus, e quem é filho de Deus sabe que tem a vida eterna, sabe que pode vir qualquer coisa nesse mundo. Nós somos mais que vencedores na pessoa de Jesus. Você é filho de Deus? Então, fuja das coisas que o Espírito Santo lhe convence e está dentro de você dizendo para fugir. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na minha vida e na sua vida.